Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 16 de setembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje vamos meditar a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 13. Como deve ser um bom líder da igreja? No tempo antigo, os bispos e os padres podiam casar. Por isso São Paulo se expressa dessa forma. Mas na meditação de hoje, nós convidamos a concentrar a nossa atenção sobre as características que deve ter um líder da igreja, mesmo que não seja sacerdote. Essa leitura é preciosa para todos os que têm uma responsabilidade, pequena ou grande, na vinha do Senhor. São mais de 10 coisas que Paulo pede aos coordenadores da igreja. Vamos prestar atenção em cada uma delas. Sem isso, o esqueleto da igreja não ficará em pé. Da primeira carta de São Paulo Apóstolo a Timóteo. Carissimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o episcopo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam um mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o diaconato recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como falamos no início, São Paulo descreve de forma maravilhosa como deve ser um líder, uma pessoa de responsabilidade dentro da Igreja de Deus. Não esqueçamos de que Jesus, com 12 apóstolos, evangelizou o mundo. Imagine a força de um bom líder, um bom homem de Deus. São Paulo fala de episcopos, e essa palavra significa superintendente, supervisor, a pessoa que vigia o rebanho. Diríamos o responsável. São Paulo fala também de diáconos, de boas mulheres que servem à igreja. Pelo conjunto, dá para tirar um grande ensinamento, válido para todos os que são chamados a servir o rebanho de Deus, a ser pastores. Portanto, eis as características de uma pessoa que tem responsabilidade na sua família ou na sociedade, ou aquelas dentro da igreja. Sejam irrepreensíveis, ou seja, não faça nada de errado, infringindo as leis dos homens ou a lei de Deus. Tenha um comportamento digno e correto. Sejam sóbrios e modestos, não amantes do álcool, não violentos, mas pacíficos. Quer dizer,
Mantenha o autodomínio e a ordem de Deus em sua vida. Não sejam escravos dos vícios e das paixões. Ter saído da escravidão é a condição para ajudar os outros a sair da escravidão. É muito difícil que uma pessoa que está ainda dentro da força consiga salvar alguém. Aqui entra bem o nosso famoso princípio base: evangelizar sem escandalizar. Não pensemos que seja suficiente anunciar Jesus com a boca. Essencial é anunciá-lo com uma vida santa, um comportamento santo. Sejam maridos de uma só mulher, ou seja, sejam fiéis ao matrimônio, não sejam adúlteros. Mesmo que isso pareça descontado, não o é. No decorrer da vida, aparecem muitos enganos na vida afetiva e as pessoas acabam se convencendo que os erros são aceitáveis, ou até foi Deus que mandou. São Paulo diz claramente que nunca uma pessoa com uma vida afetiva bagunçada ou desordenada poderá assumir um papel de frente na igreja. Maridos de uma só mulher. Essa frase parece estranha relacionada aos bispos, mas não podemos esquecer que nos primeiros tempos da igreja era normal que fossem nomeados bispos também pessoas casadas, de comprovada seriedade moral e intensa vida espiritual, como o pai de São Gregório de Nazianzo, que era bispo e ordenou sacerdote o seu próprio filho, para que o ajudasse na condução da igreja. Depois, Gregório se tornou, por sua vez, um grande bispo e teólogo, e escolheu de não casar e servir totalmente a Deus. O líder seja capaz de ensinar. Essa é uma característica importante, porque o responsável é como que o pai de uma grande família, que é a grande família de Deus, e o filho tem direito de aprender dele. Se uma pessoa não tem paciência para ensinar, não pode ser responsável de nada. Ensinar significa educar, fazer acontecer o bem no coração dos que acompanhamos. O responsável não é um pombo-correio que traz recados, mas um leito de um rio que continuamente traz a água cristalina de Deus para seus filhos. É claro também que para formar os outros, ele mesmo deve se formar. Para ensinar aos outros, ele também deve procurar ensino. Portanto, não existe um responsável que não esteja em um contínuo estado de formação permanente. Sejam hospitaleiros, ou seja, de coração bondoso, acolhedor, saibam abrir sua casa aos necessitados. A responsabilidade de ter que tomar decisões difíceis que não conseguem contentar a todos nunca justifica um comportamento autoritário, grosseiro, cheio de prevaricações injustificadas. Um responsável deve ser sempre alegre, acolhedor, bondoso, pronto a entender profundamente o outro, levado a pensar o bem mais que o mal do outro, empenhado a simplificar a vida para o outro e não complicá-la, pronto a acolher e a se desdobrar para fazer o outro feliz. O responsável goze de boa consideração por parte do mundo que o cerca, sobretudo das pessoas que não fazem parte da igreja. Irmãos, o bem sempre é reconhecido e estimado, e quem olha de fora logo percebe se uma pessoa é do bem ou do mal. Não podemos dar um falso testemunho, um testemunho ruim. A igreja será desprezada por nossa causa. Saiba governar a sua casa, educar os filhos na obediência e na castidade.
Todos nós sabemos como é difícil educar, de forma especial nos nossos dias, mas nunca devemos esquecer que os que não conseguem educar os filhos biológicos dificilmente conseguirão educar os filhos espirituais. A educação é fruto de um amor firme, de uma firme doçura e uma doce firmeza. O pai e a mãe não são avós, mas educadores amorosos. Caso não se tenha filhos biológicos, então se pergunte como conseguir educar e formar com firme doçura e doce firmeza os que lhes são confiados mais de perto. As mulheres devem ser honradas e dar motivo para que isso aconteça. Ou seja, devem ter um comportamento sério e irrepreensível. Sejam sóbrias e fiéis em tudo. Bem sabemos que uma mulher séria coloca todo mundo no seu lugar só com o seu olhar e sua postura. Estas características nos ajudarão sempre, quer tenhamos uma responsabilidade grande ou pequena. Lembramos que até os pais que vivem em sua pequena família têm uma responsabilidade grande quanto o mundo, porque seus filhos têm um valor infinito para Deus. O pastor é uma pessoa honesta, irrepreensível, casta, sóbria, não dependente de vício nenhum, capaz de ensinar, capaz de governar a sua casa, educar os filhos na honestidade e na castidade. O pastor é um homem sério e respeitado também na sociedade, homem de uma só palavra, não escravo do dinheiro. Esse é o pastor que Deus quer. Esse simples aprofundamento nos ajudará a entender melhor a leitura de hoje, que agora vamos ler novamente. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o episcopo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem a sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida nem a lucro vergonhoso. Possuam um mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados. Se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas, sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa. Pois os que exercem bem o diaconato recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Vamos agora sublinhar e anotar as frases que têm maior repercussão em nosso coração e que podem se transformar em um forte propósito.
chegou o momento para escolher o propósito que guia o nosso dia e possa se tornar uma luz para a nossa vida. Vamos deixar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Bons líderes para o reino de Deus. Paz e alegria a todos. O bom pastor faz um grande bem, e um pastor mal formado faz um grande mal. Sejamos bons pastores. Paz e alegria a todos. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a mim as ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício
ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei.